E como que você lida com as pessoas que você vê que elas estão em sofrimento, que elas estão realmente sofrendo por algo que elas não conseguem enxergar? No caso, chega uma pessoa lá na igreja, vai se aconselhar com você, vai conversar com você, ela tá sofrendo por algo que aconteceu na vida dela e você tem a resposta pra ela, você fala, é esse o caminho, mas essa pessoa continua igual, vai passar o tempo, ela continua igual, com o mesmo sofrimento, mesmo você tendo a resposta pra ela. Como você lida com esse tipo de situação? Eu acho que a gente lida como um pai, né? Olha angustiado por um filho que faz decisões erradas. A gente tá lá do lado do filho, tá falando assim, olha, esse caminho é o correto. Mas eu não posso viver a minha vida nem pelos meus filhos e nem pela minha membresia. Então, o pastor chora junto, sofre junto, espera, ora para que Deus dê um clique na cabeça da pessoa. Mas nós não podemos fazer para além do que é nossa responsabilidade, que é nós ensinarmos, discipularmos, acompanharmos, exortarmos e criarmos as condições para que a pessoa possa cair em si e tomar a melhor decisão. Se a pessoa tomar a melhor decisão, glória a Deus, porque nós somos instrumentos de Deus para salvar uma pessoa. Se não, a gente fica triste, né? O pastor vive pouco por causa dessas coisas. Isso daí vai acumulando no coração, né? Mas a gente também não pode ter aquela síndrome do culpado absoluto, sabe? Não, eu sou culpado por tudo. Não. Mas a gente fica triste, porque a gente quer ver aquela pessoa bem. A esposa se converteu, e aí ela não vê aquele marido convertido, não vê os filhos. E aí você começa você fala, bom, vamos ler a palavra, Jesus, as respostas estão em Jesus. Aí você começa a criar uma raiva, as pessoas começam a criar uma raiva, em vez de ser amor que Jesus está te ensinando, já é uma raiva, porque aquelas pessoas não se converteram e você está indicando o caminho, que acaba todo mundo se perdendo. Mas sabe por que a gente fica com raiva? Nós nos vemos no controle das coisas. Como não funciona do jeito que eu quero, eu fico bravo. Não é assim que acontece? É assim. Mas não é que a gente tem que largar a mão e ficar passivo para Deus fazer o que Ele quiser. A gente faz o que está ao nosso alcance. Continua amando, continua cuidando, continua sofrendo junto, continua orando para que Deus, em algum ponto da vida, traga aquela pessoa. Existem mães que oram a vida inteira para um filho se converter. E às vezes existem mães que não estão vivos para ver o fruto da oração. E infelizmente tem mães que vão orar a vida inteira e o filho não vai se converter. Então a vida nossa, ela é muito complexa. Então a gente não pode achar que nós controlamos a tal ponto da gente ficar bravo conosco mesmo, porque certas coisas dão ou não certo. A gente tem que saber que quem salva é o Senhor, quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós podemos orar para sermos melhores instrumentos, para não criar ruído na hora de pregar o evangelho, para a pessoa não ter o risco de não compreender porque eu falei coisa errada, então eu me policio, eu cuido para mostrar um testemunho para a pessoa. Então, você quer saber o que é viver com Jesus? Então olha pra mim. Quantos de nós podemos bater no peito e falar assim, me imita, porque eu tenho vivido de forma legal diante do Senhor. Então essa tem que ser a nossa angústia. Hein? Como Paulo disse, né? Paulo era macho. Paulo disse a Timóteo. Ele era macho, mas ele falou a verdade, né? Ele podia bater no peito e falar, né? A questão é que isso não é só coisa de Paulo, nós também, né? Olhar para os filhos assim, você quer ser crente, você tem que ser crente, vive exatamente como o papai está vivendo. Como o papai cuida da mamãe, como o papai administra o dinheiro da família, como o papai lida com as frustrações. Porque se a gente só carrega também, por outro lado, aquela visão que tudo vai dar certo, tudo vai ser uau, né? Recebeu Jesus, não vai ter problema na vida, aí a gente cai num outro perigo, entendeu? De um triunfalismo meio que ingênuo. Mas a gente precisa ter essa sensibilidade e precisa viver essa realidade do contato com o outro, não somente com a cabeça, mas com o coração. Então, a gente tem que fazer com que a teologia desça até o coração. Se a teologia fica só aqui, a pessoa fica insuportável.